Bom dia, boa noite, boa madrugada. No vídeo de hoje, vontade de poder e a luta geopolítica. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, é conhecido por suas contundentes críticas à moral tradicional, à religião, à cultura ocidental, além de suas reflexões sobre poder, vontade e condição humana. Seu pensamento, marcado por conceitos como vontade de poder, eterno retorno, além do homem e a morte de Deus, oferece uma lente única para analisar o cenário geopolítico atual. Então, bora mexer nesse vespeiro. Sob a ótica da filosofia nietzschiana, as tensões geopolíticas atuais, como a rivalidade Estados Unidos e China, guerra da Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio, podem ser vistas como expressões de vontade de poder, busca de domínio, influência, recursos, e não apenas um jogo estratégico, mas a manifestação da natureza humana. Mas o que seria essa vontade de poder? A vontade de poder é a força motriz para a realização humana, a ambição, a expansão e, por que não, a união para tornar-se maior, buscando satisfazer uma sede de dominação, tornar-se mais forte, mesmo que para isso seja necessário constranger forças mais fracas e assimilá-las. Mas ela não se trata apenas, não se limita a um desejo de dominação sobre o outro, mas ela está mais ligada a uma expressão de crescimento, né, do ser humano, o que ele vai colocar como a afirmação da vida. É a energia que impulsiona indivíduos à superação, a superar obstáculos, a expandir seus horizontes, a afirmar a existência e buscar o desenvolvimento do seu máximo potencial, a fim de tornar-se o que ele vai chamar de super-homem, ou Ubermensch. Para Nietzsche, a vontade de poder é uma força motriz, mas não é única, né? Ela vai se relacionar com outras forças. Dentre elas temos as forças ativas e as forças reativas. E a relação dessas forças, dessas três forças, ela se apresenta de maneira central na filosofia nietzschiana. As forças ativas, elas são aquelas que afirmam a vida, criam valores, expressam a vontade de poder de maneira positiva, né? Elas estão associadas à afirmação, à criação e à transformação. As forças reativas, elas surgem como oposição às forças ativas. Elas negam a vida. No caso, na época, Nietzsche criticava a predominância, né, no caso das forças reativas, na cultura ocidental. Ele via como uma inversão de valores. No caso, hoje, se fôssemos olhar para o cenário geopolítico atual, provavelmente Nietzsche iria criticar os discursos moralistas que são utilizados para justificar guerras, intervenções, porque Nietzsche ele não percebe a história como sendo linear, mas sim cíclica. Então nós temos ciclos de guerra e paz, ascensão e quedas de impérios. Então isso é o que isso nós podemos associar ao que Nietzsche chama de eterno retorno, né? E daí provavelmente podemos questionar, né, que possivelmente ele questionaria se a humanidade estaria condenada a viver eternamente esse ciclo de guerra e paz, ou se existe alguma possibilidade de transcender esses ciclos através da criação de novos valores, que na verdade é o que ele propõe em toda a sua filosofia.
a criação de novos valores, né, que é o que ele vai propor para, aí, né, no caso, no surgimento do Ubermensch, ou do super-homem. Né? E quando pensamos nessa questão cíclica, podemos colocar, né, pode não parecer aos olhos mais desatentos, mas para os olhos atentos não é preciso muito conhecimento de história para perceber a repetição de guerras, né? E os motivos pelas quais elas ocorrem, né? Guerras por recursos, persistências de colonialismos em formas modernas, né? Ou seja, o cenário aparentemente muda, mas as razões não mudam, né? Então nós continuamos presos a esse ciclo conflituoso. Né? Sob a ótica nietzschiana, o cenário geopolítico atual ele pode ser visto como uma expressão da decadência humana, marcada pelo seu egoísmo, pela violência e pela falta de visão. No entanto, ele também veria isso como uma oportunidade para a emergência de indivíduos e ou sociedades que sejam capazes de transcenderem esses padrões. Então, esse cenário todo poderia ser visto como um desafio para que nações ou lideranças abandonem a mentalidade de rebanho vigente até então e busquem uma visão mais elevada e a criação de novos valores para si mesmos e para o mundo. Lá atrás eu falei sobre forças ativas e reativas. E aqui entra um conceito que elas irão estar bem presentes, que é a moral dos senhores e a moral dos escravos. Nietzsche ele distingue essas duas da seguinte forma. A moral dos senhores é baseada na afirmação da vida e do poder. Já a moral dos escravos ela é baseada no ressentimento e na negação do outro. Ele provavelmente interpretaria as relações geopolíticas atuais como uma dinâmica, uma luta entre essas duas morais, né? Então, por exemplo, a luta entre as potências hegemônicas, que aí nós teríamos a moral dos senhores, que impõe sua vontade sobre as nações mais fracas, né? Enquanto essas acabam por recorrer ao ressentimento e à resistência, e é onde nós temos a moral dos escravos. Nietzsche provavelmente iria criticar a arrogância das potências dominantes e também a vitimização das nações oprimidas, defendendo a necessidade de uma autossuperação. As nações deveriam superar essa relação, esse lugar de ressentimento ou de imposição para algo maior, algo superior. Tá, mas ok, vamos aplicar isso tudo no cenário mesmo, vamos dar nomes aos bois. Se olharmos para o cenário geopolítico atual, as potências centrais, no centro desses conflitos temos Estados Unidos, Rússia e China. Então vamos agora olhar para cada uma dessas nações e perceber onde e como elas se encaixam de maneira individual, né, sob a ótica da filosofia nietzschiana, e depois olhar para as relações e como estas também podem ser analisadas sob a ótica da filosofia nietzschiana. Vamos começar pelos Estados Unidos. Como potência hegemônica global, né, ele surge, vem de uma vitória aí do período pós-Guerra Fria. Historicamente ele expressa sua vontade de poder de maneira ativa no mundo. Então, de que forma? Criação de valores. Então eles
promovem seus valores como a sua democracia e exporta isso de maneira global. Também expansão e a influência no mundo. Então, os Estados Unidos eles criam constantes alianças militares, né? OTAN, instituições internacionais, e frequentemente eles tomam iniciativa em conflitos globais, intervenções, por exemplo, no Oriente Médio, e na contenção de rivais, no caso rivais a eles, né? Aos seus ideais. No entanto, essas ações dos Estados Unidos como força ativa gera reações. E daí nós temos, por exemplo, a Rússia. A Rússia ela vem desde o final da Guerra Fria, né, e agora sob a liderança do Vladimir Putin, ela expressa sua vontade de poder de maneira reativa, né? Então, né, no período pós-Guerra Fria, teve o colapso da União Soviética, né? Então, quer dizer, suas ações são marcadas por ressentimento. Então, poderíamos dizer um sentimento de humilhação pós-guerra, né? Da derrota da corrida aeroespacial. Então, no caso, teve a expansão da OTAN, né? Então tudo ameaça o espaço geopolítico russo, né? E estrategicamente, ao invés dela criar novos valores ou propor algo novo, ela busca sempre se opor ou minar as ações dos Estados Unidos ou da União Europeia, que está mais próximo dela. Então ela busca, né, nós temos aí a cortina de ferro, então ela busca reafirmar o seu poder e sua esfera de influência com por exemplo, a anexação da Crimeia em 2014, ou no caso, os conflitos da Ucrânia. Em contrapartida, a China, ela tem expressado o seu poder, e isso historicamente, a longo prazo, de maneira ativa. Então, ela aparece sim como um oponente aos Estados Unidos, mas as ações da China, ela se posiciona de maneira ativa no mundo. Como assim ativa? Ela cria alternativas, então ela propõe novos sistemas, instituições. Então ela, por exemplo, Banco Asiático de Investimento, temos, né, as ações da China no BRICS, por exemplo, né? Então elas desafiam a ordem econômica que é liderada pelos Estados Unidos. Ela se apresenta em oposição aos valores dos Estados Unidos, mas ela surge criando novos valores. Assim, isso até tem muito a ver com a questão cultural, né? A China, a cultura oriental é completamente diferente da ocidental, e ela não abandonou seus valores, né? Então ela vem crescendo dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, e ela dissemina esses valores no mundo, né? Ela adota uma expansão pacífica. Então, ao contrário da Rússia, né, que, por exemplo, né, que protagonizou aí a Guerra Fria em conjunto com os Estados Unidos. Então nós tivemos a corrida armamentista, né, as bombas atômicas, testes nucleares e etc. A China, ela busca expandir sua influência de maneira menos confrontacional. Então ela foca em investimentos, comércio e infraestrutura, né? Ela busca sempre uma autonomia estratégica. Então e algo que nós estamos vendo agora, então cada vez menos dependendo do Ocidente. Então ela busca parcerias, mas ela não depende. Quer dizer, é algo meio que dizendo, olha, se você quiser caminhar comigo, ok, se não quiser, eu também não estou impondo nada a você, né? Ok, mas como esses países se relacionam, como ocorre essa relação de poder? Quando pensamos nos Estados Unidos versus Rússia, nós temos uma dinâmica clara de forças ativas versus forças reativas.
Então, enquanto os Estados Unidos busca manter e expandir sua ordem global, a Rússia busca desestabilizar, né, para tentar recuperar o seu poder, o seu poder hegemônico, né. Estados Unidos versus China. Aí nós temos uma briga de gigantes, né, uma busca entre duas forças ativas. Então, ambos os países buscam criar e impor seus próprios sistemas, eles apresentam seus próprios sistemas, seus próprios valores, mas a China, ela faz de uma maneira mais gradual, né? Digamos, os Estados Unidos ele é mais incisivo. Rússia versus China já tem uma relação mais pragmática, então existem tensões, né? A Rússia, como força reativa, ela depende da China para desafiar os Estados Unidos, né? Mas, de certa maneira, esse ressentimento também enfraquece. Então, é possível perceber que ela teme ser eclipsada pelo crescente poder chinês. Então, quer dizer, de um lado você tem a China, uma força ativa, do outro lado você tem Estados Unidos, outra força ativa. Então, e a Rússia está no meio, lidando ainda com aquilo que ela trouxe da derrota da Guerra Fria, né? Eu vou acrescentar aqui um outro conceito que é conhecido como enantiodrômia. Esse conceito ele vem da filosofia de Heráclito, né? Não é nietzschiano, mas eu acho pertinente para o que eu estou trazendo aqui. Ele inclusive foi posteriormente desenvolvido pelo psicanalista e psicólogo Carl Jung, né? E ele refere-se à tendência das coisas se transformarem em seus opostos, né? Ou seja, para quem gosta de cinema vai reconhecer a frase: ou você morre herói ou vive bastante para ver você mesmo tornar-se o vilão. Então, isso tem a ver com esse conceito, isso tem a ver com a enantiodrômia. E quando nós pensamos no cenário político global, e aplicamos esse conceito, nós podemos especular algumas coisas sobre o futuro, né? Então, vamos lá, Estados Unidos. A predominância dos Estados Unidos pode levar a uma reação global. Então, quer dizer, nós teríamos várias forças reativas buscando desafiar a sua hegemonia. Então, como já foi citado, a ascensão da China e o ressentimento da Rússia, né? A China ela tem grande potencial, né, para se tornar a nova potência hegemônica. E daí, no caso, ela enfrentaria suas próprias forças reativas, que no caso, provavelmente teríamos a Rússia como força reativa, continuando nesse lugar de reatividade, e aí nós teríamos que especular aonde entraria Estados Unidos, se ele iria continuar afirmando a sua vontade de poder de maneira ativa ou reativa. A Rússia, como eu já disse, existe uma grande possibilidade dela continuar nesse cenário mais reativo, né? Poderia enxergar isso como uma oportunidade, transcender, criar novos valores e transformar sua oposição em algo construtivo. Em suma, o que poderíamos perceber, então, tirar de tudo isso, é um olhar para esse conflito como um jogo de forças ativas e reativas. Então, enxergar esse conflito, enxergar esse cenário para além dessa ideia do bem e do mal, né? Então, são maneiras diferentes de existir, né? Enquanto Estados Unidos e China buscam criar e expandir seus sistemas, né? A Rússia opera como uma força reativa.
né? Não somente ela, mas também temos outros países, principalmente muitos dos países em desenvolvimento, irão se encaixar nesse cenário mais reativo, né? Mais ressentido, né? E o futuro da ordem global vai depender de como essas dinâmicas evoluem e se equilibram.